Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem se assentar. As crianças podem sair. Os pais devem buscá-las ali no prédio assim que terminar o culto. Como eu comecei a falar no domingo passado, nós estamos no mês de outubro, que é o mês que nós comemoramos, que se lembram, né, as igrejas lembram, da reforma protestante, daquele evento que mexeu com as estruturas do cristianismo de uma forma tão profunda, quando Martinho Lutero vai lá e prega na porta do castelo do Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Ele queria chamar a atenção dos cristãos que tinham se afastado da palavra de Deus. Apesar de serem 95 aquelas teses que ali estão, havia cinco bases, como nós temos falado, e essas são as bases chamados 5 solas ou 5 somentes. Pode colocar. Sola Escritura, isso está em latim, lembra, né? Sola Escritura, ou somente a palavra, somente a Bíblia, somente as Escrituras. Nada além das Escrituras deve ser a nossa regra de fé e prática. Sola Gratia, que é somente pela graça. Sola Fide, falamos sobre Sola Fide, somente pela fé. Nós já falamos sobre isso. Solo Cristo, Solus Christus, no domingo passado. Somente Jesus Cristo, não há outro mediador em quem devamos ser salvos. A salvação só está no Senhor Jesus. O Sola Fide foi hoje de manhã. E, finalmente, Soli Deo Glória, somente a glória a Deus. A glória somente a Deus. Então, eu não segui essa sequência, eu não peguei essa sequência dos solas. Curiosamente, hoje de manhã, os professores da Escola Bíblica Dominical receberam de presente das mãos do Carlos Nardi e do Ricardo, que são os líderes do Ministério de Educação Religiosa da Igreja, da Escola Bíblica Dominical, um livro sobre os 5 solas. Então, é um livro que fala sobre esses 5 pilares do cristianismo, do verdadeiro cristianismo. E hoje, nesse culto, eu quero falar sobre somente pela graça. Sola gratia. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Interessante é que o primeiro cântico que os homens cantaram aqui foi sobre a graça. Depois nós cantamos mais sobre a graça. E que nós estamos firmados pela fé na graça do Senhor. Cantamos isso. Temos cantado, aliás, o cristão que não canta a graça de Deus não está cantando a sua salvação. Porque a salvação, a nossa salvação é somente pela graça. Isso é básico, isso é central. Mas isso não interessa muito a alguns líderes religiosos e nunca interessou aqueles que queriam desviar as pessoas da salvação real que foi pregada por Jesus Cristo, pelos apóstolos. Então inventam uma salvação com graça que tenha que ser alcançada, graça que tenha que ser comprada, graça que tenha que ser merecida. E graça que tem que ser alcançada, comprada, merecida, não é graça. Não é graça. Mas existem igrejas que assim o fazem. Não muito tempo atrás, de vez em quando a gente liga o rádio no carro, e você sabe como é que é. Quantos programas religiosos tem nas rádios, né? E ok, eu peguei exatamente o momento que tinha uma ouvinte ligando para esse líder aí, e ela faz a seguinte pergunta: então, eu comecei a fazer uma série de coisas na igreja,
que ela chamou de campanha. Comecei a fazer uma campanha e eu tinha uma graça que eu queria alcançar, merecer. E ela disse, só que eu falhei, porque eu tinha que ir, se eu não me engano, era um número esses números assim, 7, 12, eu não sei. Eu tinha que ir, vamos reduzir para 7, vai. Eu precisava ir 7 quartas-feiras ou 7 sábados para conseguir alcançar a graça que eu almejava. Infelizmente, eu falhei. E aí, como é que eu faço? E a resposta dele foi assim, eu imagino o frio na barriga da moça em casa. Ele falou, você falhou. Olha, quando você falha numa campanha, etc., tal, você não somente não alcança a graça, mas você atrai maldição, desgraça. Faça o seguinte, minha querida, vá urgentemente à igreja e lá você renove e faça 2 campanhas para compensar aquela que você não foi, que você falhou. E lógico que nesse negócio de campanha tem a oferta, né? Você sabe disso, né? Então, foi isso. Ou seja, é tudo que não é graça. Esse é um evangelho sem graça nenhuma, porque aquilo que você precisa desse jeito tentar alcançar, merecer, que nós vamos ver agora nessa mensagem, isso não é graça. Então estamos vivendo, ora, há 500 anos, quando isso foi exposto lá, diante dos líderes da igreja, e das igrejas e tudo, o evangelho ou o cristianismo tinha perdido a graça. Tudo tinha que ser comprado. Havia um negócio chamado indulgência, você comprava mesmo. É como uma recarga espiritual. Falhou, compra mais, indulgência. Né? E o que aconteceu? Nesses 500 anos, tem igrejas voltando a um evangelho sem graça, cuja salvação não é pela graça. Algo totalmente escravizante, que não é aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. É por isso que nós temos que falar sobre isso. Efésios 2:8 diz, dá uma olhada, fica com a sua Bíblia aberta nesse texto também. Mas o texto que vai ser base também é Tito 2, versículos 11 a 13. Olha só o que diz, porque a gente já falou sobre esse texto hoje. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. É presente de Deus. Dom aí é presente. Então, dom não é pagamento. Dom não é retribuição. Dom não é compensação. Dom é presente e ponto final. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Hoje de manhã falamos sobre a fé, agora vamos falar sobre a graça, nesse mesmo texto. Salvos pela graça. Graça é favor, é dom, é algo imerecido. Mas nunca também se confundiu tanto uma palavra como se confunde a palavra graça. Assim como eu disse que as pessoas confundem a palavra fé, as pessoas entendem fé como um monte de coisa, entendem fé até como sorte, que não é.
Graça também é muito mal compreendida, muito mal falada, muito mal interpretada. As pessoas na mesma frase colocam duas palavras incompatíveis. Eu quero merecer essa graça. Merecer e graça não combinam na mesma frase. São coisas totalmente antagônicas, não dá para colocar na mesma frase. Você não merece graça, porque se fosse, você merecesse, não era graça, era pagamento, era retribuição, era prêmio, era troféu. E ainda diríamos o seguinte: se fosse desse jeito, ninguém estava salvo, ninguém estaria salvo. Somos salvos pela graça por meio da fé. Esse versículo deveria ser a base, o texto áureo da nossa vida como cristãos, porque nós continuamos a achar que podemos merecer alguma coisa de Deus, não merecemos rigorosamente nada, e isso é muito bom. Ao não merecermos, isso é para o nosso bem. Tito 2, versículos 11 a 13, olha só o que diz. Tito 2, versículos de 11 a 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Fica nesse texto que acabamos de ler, Tito 2, 11 a 13. E vamos tentar definir o que é graça, ver o que é graça, falar sobre o que é graça. Eu sei que eu já preguei aqui outras vezes. Ano passado a gente fez uma série de mensagens sobre definições e definimos graça, mas isso precisa ser lembrado constantemente, não adianta falar e depois esquecer. E se você estiver pensando assim, então, pastor Davi está pregando sobre graça de novo. Ah, mas que coisa, hein? Pois é, aí você vai, liga a televisão, você assiste pela enésima vez aquele capítulo daquela novela e aquele filme que você já sabe até as falas e você fala junto. Aí não tem problema nenhum, mas quando o pastor repete sermão, ai, que desabafo. Eu não estou repetindo, não. É sobre o mesmo assunto. É graça. Vamos ver o que fala aqui? Primeiro, aquilo que a gente falou, a graça é imerecida. A graça é imerecida. Bom, se fosse merecida, não seria a graça. Isso é que é importante. Por isso que ali no versículo de Efésios 2:8 diz, não vem de vocês. Não vem de vocês. Não nos pertence. Não há a mínima chance de merecimento. Então, se a graça ela é imerecida, realmente isso abre os nossos olhos para algumas coisas que muitas vezes ficam ocultas. Principalmente quando nós oramos ao Senhor e queremos que Ele responda às nossas orações, quase que querendo convencer Deus que nós somos merecedores da graça de Deus, e nós não somos. Ele nos conhece muito bem. O nosso Deus não é como aquele responsável do RH que vai contratar as pessoas, vai fazer recrutamento e seleção, em que você chega com um currículo e tenta convencer que você é a pessoa mais indicada para fazer aquele trabalho e ser contratado. E muitas vezes ele vai contratar a pessoa errada, exatamente porque alguém conseguiu fazê-lo acreditar que ele merecia aquela vaga. Não merecia coisa alguma. Deus não se deixa enganar. Não adianta você colocar o seu currículo na frente de Deus, achando que você é merecedor de qualquer coisa, porque você não é. E isso é algo que algumas pessoas não conseguem entender,
porque foge à mente humana. Por que que alguém faria o que o Senhor fez por nós? Por que que Ele enviaria o Seu Filho Jesus Cristo por nós? Por nós. Deve ser porque nós somos muito especiais, nós somos muito bons. Aliás, existe uma outra teologia que apareceu há não muito tempo atrás, que é aquela teologia triunfalista, que ela foi pregada, ela foi cantada, e tem vários cânticos que nós já cantamos, inclusive. A gente tem que tomar cuidado, porque você pode acabar acreditando que você é realmente muito, muito merecedor de alguma coisa que vem de Deus, e não é. Você é especial, sim. O Senhor, se você não fosse alguém especial, amado por Deus, Ele não teria morrido na cruz no seu lugar, mas você não é merecedor. Você não é merecedor da salvação. Pega a pessoa mais pura, santa, imaculada, comprometida com o Evangelho, testemunhante. O que é que diz a palavra de Deus a respeito do servo que faz tudo o que ele tinha que fazer? É um servo inútil. Aquele servo que faz tudo o que ele tinha que fazer e faz muito bem feito, ele ainda é um servo inútil, porque ele só fez aquilo que ele deveria fazer. Diz a palavra de Deus que a nossa justiça é trapo de imundícia diante de Deus. Toda a nossa justiça, tudo de bom, tudo de correto que a gente pode fazer na nossa vida, você pode fazer na sua vida, diante do Senhor é trapo de imundícia, é sujeira, é lixo. A graça é imerecida. Só que daí, tem algumas pessoas que levam para o outro lado. Bom, a graça, se ela é imerecida, então ela é de graça, né? Então, eu posso dispensar, eu posso desperdiçar a minha salvação, eu posso desperdiçar a graça, porque tudo que é de graça, a tendência do ser humano é gastar de forma errada, é investir de forma errada, é desperdiçar. E tem gente desperdiçando a graça por achar que ela não tem valor. Já que é de graça, não tem valor. Essa é a segunda ideia. A graça é sem preço, mas não é barata. Não é. Aí é que está o grande X da questão. Quando nós falamos sobre salvação pela graça, se aí na sua mente, no seu coração, você está dizendo assim, então quer dizer que se eu sou salvo pela graça, não tem nada que eu faça para merecer, então eu estou fazendo coisa errada, eu estou perdendo meu tempo de ser honesto, eu estou perdendo meu tempo de testemunhar, eu estou perdendo meu tempo de vir à igreja, de estudar, de ler a Bíblia, de orar, estou perdendo meu tempo, porque isso não vai fazer diferença mesmo. Pastor que falou, então eu vou viver do jeito que eu quiser viver. Isso é achar que a graça não tem valor, que ela é barata, e desperdiçar isso. Não, de jeito nenhum. A graça não é sem preço, a graça é sem preço, mas não é barata. É sem preço pelo seguinte, porque não está lá para comprar. E nem que você quisesse, você iria conseguir comprar. É nessa hora que eu sempre gosto de lembrar daquela história do pescador, que você já deve ter me ouvido contar, mas ela é tão boa, porque dizem que é baseada em fatos reais. A história é mais ou menos a seguinte. Havia um missionário que ele foi pregar o evangelho numa vila de pescadores, onde havia aqueles pescadores e caçadores de pérolas à moda antiga, aqueles que mergulhavam muito fundo. Muitos deles ainda fazem isso até hoje em alguns lugares, eles mergulham com uma pedra para poder chegar até o fundo e procurar nas conchas as pérolas. E havia esse missionário que foi para essa vila de pescadores e ali ele conheceu um homem que tinha uma tremenda, maravilhosa, grande pérola em cima ali do seu armário ali.
Um homem muito simples, mas com aquela pérola que, com aquela pérola ele poderia reformar a casa dele, mas estava ali. Então, o missionário vai e diz assim: que pérola linda. Eu sei que você vende pérolas, essa daí eu queria comprar. Minha esposa, vou ganhar um pontaço com a minha esposa. Quero comprar essa pérola. Ele disse assim: não, essa pérola não está à venda. Nossa, tem certeza? Não. E por que não está à venda? Porque ela não tem preço. Ok, ele se contentou com isso. Em outras ocasiões ele chegou até a mencionar, tipo assim, né? Tchau, essa pérola aí, não, o senhor sabe. O homem não se convertia. O homem não queria saber de Jesus, porque não entrava na cabeça dele que ele não existia nada para merecer a salvação. Ele achava que ele tinha que fazer alguma coisa para merecer a salvação. E como ele não podia fazer nada, então ele não seria salvo. Era isso que ele tinha na cabeça. E ele debatia com o missionário: eu não vou ser salvo porque eu não sei, não consigo fazer nada para merecer a salvação. E o missionário sempre dizendo para ele: não, a salvação é pela graça. Eu vou explicar para você o que é graça. Você não vai conseguir comprar a salvação, etc. Ok. Um dia chegou a época do missionário ir embora. Ele vai se despedir do pescador e caçador de pérolas. E eles desenvolveram uma amizade muito grande, porque apesar do homem nunca ter ido para a igreja do missionário, nunca ter se comprometido com o evangelho de jeito nenhum, o missionário demonstrava um tremendo carinho e respeito por ele. Então, quando o missionário anunciou que estava indo embora, vem o homem, abre a mão dele, coloca a pérola na mão dele e diz assim: é sua. Na hora, o missionário começa a procurar a carteira. Ele disse assim: eu já falei que essa pérola não tem preço. Ela é sua. De graça, porque você não conseguiria pagar por ela. Ele perguntou: me conta a história dessa pérola então. Então o pescador disse: um dia eu tinha um filho que trabalhava comigo. Um dia nós saímos para procurar pérolas. Ele mergulhou. E demorou muito. Mas quando ele volta com essa pérola, ele não resiste e morre. Ou seja, essa pérola custou a vida do meu filho. Então eu não posso vender essa pérola. Porque essa pérola custou a vida do meu filho. Foi aí que o missionário disse assim: então, vamos voltar àquilo que eu já falei para você tantas vezes. A salvação é a pérola e custou a vida do único Filho de Deus, Jesus Cristo. Entendeu agora? Por que é que você não pode merecer a salvação? Porque ela não tem preço. Mas ela foi muito, muito cara. Terceiro lugar, a graça, ela é inalcançável. Aí é que está o grande e interessante ponto disso. Volta para o texto de Tito 2, Efésios 2. Diz ali que não vem de vocês, não tem nada que você possa fazer. Então, isso quer dizer que ela é imerecida, mas também ela é inalcançável. E hoje em dia as pessoas falam de alcançar a graça. Eu quero alcançar a graça. Está cheio de gente colocando: obrigado pela graça alcançada. Aqui vai uma notícia: ninguém alcança a graça de Deus, mas aqueles que têm a graça foram alcançados pela graça. É a graça que nos alcança, é a graça que te alcançou. Você pode vasculhar a tua Bíblia para ver se você vai encontrar algum texto que diz que nós alcançamos a graça. Não vai encontrar, mas você vai encontrar que nós somos alcançados pela graça. Então não adianta fazer sacrifícios, penitências, promessas, tentar viver uma vida
tão imaculada a ponto de achar que vai alcançar uma graça. Não vai. É a graça que te alcança. É dom de Deus, não vem de vós, é dom de Deus, diz o texto. A graça também é transformadora. Porque alguém poderia dizer, bom, então, de novo, voltar, bom, se a graça ela é desse jeito, então o que isso vai causar na diferença na vida das pessoas? O que isso vai causar na vida das pessoas? Agora sim, volta lá para Tito 2, de novo, a graça de Deus se manifestou Salvador de todos os homens, e é aí o que diz ali, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. A graça, ela é inalcançável, ela é imerecida, ela não tem preço, mas ela é transformadora. Poderíamos dizer que a graça ela é exigente, no sentido de que quando alguém é alcançado pela graça, ele não continua da mesma maneira, ele não continua do mesmo jeito. É como se você alcançasse algo e você sabe que não mereceu, e aí você diz assim, agora eu vou viver de forma a merecer. Mas você sabe que não mereceu, entendeu? Agora eu quero recompensar, eu quero compensar o fato de eu saber que não mereço, vivendo de acordo com isso. Mas não para provar qualquer coisa para Deus, porque você não vai conseguir provar nada. Mas é bom saber, como acabamos de ler, ela ensina uma nova maneira de viver, por isso a graça, ela é transformadora. Quem tem, a graça parece uma coisa tão sublime, né? A gente fala a graça. Parece uma coisa, é um nome, o nome graça é um nome assim, que é um bálsamo, né? Mas a graça de Deus, ela é poderosíssima. Ela é forte. Ela é eficaz. Ela quebra. Ela mói. Ela mexe. Ela transforma de dentro. Ela é potente. A graça de Deus, como alguém já escreveu, a graça de Deus tem garras como de águia e ninguém arranca os seus. Dessas garras da graça que vem do Senhor, nós não somos arrancados de jeito nenhum. Amém? Finalmente, a graça é transbordante. É inconcebível que alguém que tenha sido alcançado pela graça de Deus não transborde dessa graça às outras pessoas, não testemunhe dela. Isso é básico na fé cristã. Quando somos alcançados pela graça imerecida do Senhor, nós não temos outra coisa a fazer senão transbordar dela. As pessoas ao nosso redor vão perceber que nós estamos na graça e vivemos em graça. Nos alimentamos dela. E as pessoas vão querer gravitar ao nosso redor, porque nós iremos transbordar graça nas nossas palavras, no nosso olhar. Quando dermos o nosso ombro para aqueles que estão aflitos e querem chorar, e não iremos com julgamentos e repreensões e colocar mais peso, fardo sobre as pessoas, mas iremos com graça. E aos perdidos que não sabem o que fazer, que estão repletos e carregados de pecados, vamos transbordar da graça do Senhor, e eles também serão alcançados por ela ao crerem pela fé no Senhor Jesus e sendo alcançados pela graça. A graça é transbordante. Por isso eu deixo
o último versículo, 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Olha só, nós não fazemos boas obras para alcançar a graça. Nós transbordamos de boas obras porque fomos alcançados pela graça. É diferente. Nós devemos ser bons, santos, não para alcançar a salvação, mas porque fomos salvos. E se não somos, tem alguma coisa errada. Não somos perfeitos. Não somos perfeitos, nunca seremos. Mas, quando somos alcançados pela graça, transbordamos. O que Cristo fez por nós, nós não conseguimos conter e falamos às outras pessoas. Isso é somente pela graça. Faça sua cabeça em oração. Toma uma decisão hoje. Diga, eu vou ser portador da graça do Senhor que me alcançou, que me atingiu. Eu quero transbordar da graça as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero que as pessoas vejam que eu consigo transmitir dessa graça, falando da salvação que eu tenho no Senhor Jesus, minha transformação de vida. Hoje em dia está tão fácil as palavras ferirem, as palavras ferem, as palavras ofendem, as palavras segregam, as palavras afastam, as palavras matam. Mas se fomos alcançados pela graça do Senhor, que nós também tenhamos a capacidade de agir com graça e misericórdia, transbordando do amor do Senhor Jesus. E aí o mundo vai ver Jesus em nós. Como diz o Senhor Jesus, seremos sal e luz, e as pessoas irão ver Jesus em nós. Irão se transformar em discípulos do Senhor Jesus, e aí elas irão transbordar da graça também. É um efeito cascata, é uma epidemia de graça. É o que nós estamos precisando, e tem que começar em mim, tem que começar em você. Ore comigo. Senhor Deus, me perdoa, Senhor, quando eu não tenho agido com graça. Me perdoa quantas vezes eu tenho agido como alguém que quer merecer a graça e eu sei que eu não posso. Me perdoa, Senhor Deus, quantas vezes tenho falhado nisso. Mas, ó Senhor, olhando para a Tua palavra que chama a minha atenção novamente, eu digo, Senhor, obrigado por eu ter sido alcançado pela Tua graça. Eu não merecia. Tenho que reconhecer isso. Ó Senhor, abençoa a todos que estão fazendo essa oração comigo agora, nesse momento. E que esse seja um momento de graça alcançando e de graça transbordando. Porque o Teu Filho Jesus morreu na cruz por nós. E pela graça fomos salvos por meio da fé. Obrigado ao Senhor. No nome do Teu Filho Jesus. Amém.